Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pra gente repercutir o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. O Internacional, que se reapresenta amanhã, terá mais uma semana cheia de atividades no comando do Roger Machado e precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Dentro dessa pressão, dois jogadores pediram para se reunir com torcidas organizadas do Internacional, e até o momento esse pedido está vetado no departamento de futebol do Inter. A gente também traz notícias importantes de mercado de transferências. A gente fala mais sobre o zagueiro uruguaio contratado pelo Internacional neste último final de semana, o meia argentino que está na Espanha e que foi procurado pelo Internacional, e também a negociação pelo atacante Bruno Tabata do Palmeiras. A gente fala sobre tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Por aqui já passamos dos 70.500 inscritos aqui no canal, então segue deixando teu like, te inscrevendo e ativando as notificações. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor casa de apostas esportivas do país. É a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Para brincar com moderação, com responsabilidade, entra lá em KTO.com. Tem muitos jogos de Copa do Brasil, principalmente aqui no futebol brasileiro nesse meio de semana. Corre lá na KTO, tá certo? Gente, o Inter está de folga nesta segunda-feira, a reapresentação amanhã, 13h30 da tarde, terça-feira, então, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, mas a semana inteira de trabalhos, né? O Inter foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil pro Juventude, não joga nesse meio de semana, terá aí a semana cheia para trabalhar o Roger Machado, e o Inter entra em campo no próximo domingo, 7 horas da noite, contra o Atlético Paranaense, no estádio Beira-Rio. Semana para recuperar os jogadores que estão no departamento médico. Thiago Maia, segundo Roger Machado na última coletiva, ontem à noite no Beira-Rio, é o mais perto de voltar. Ele que está já recuperado da lesão na coxa esquerda, já está naquele retreinamento, trabalhando com moderação, com bola, mas ainda sem estar 100%. Fernando ainda demanda um pouco mais de tempo, mas vai ter a semana inteira para, quem sabe, retornar aos gramados. Wanderson teve um novo problema muscular e o mercado também tá com dores musculares, e aí vai ser a semana, quem sabe, nessa semana inteira aí, 6 dias de atividades, poder recuperar o Roger Machado, todos esses jogadores, exceto o Alan Patrick, que segue se recuperando de lesão no joelho. Bom, essa pressão é tão grande que as informações das últimas horas são bem importantes, tá? Primeiro, uma informação que eu confirmei agora à tarde, conversei com algumas pessoas no Internacional, e de fato teve um contato entre o Rafael Borré e lideranças das organizadas do Internacional, principalmente da principal organizada do clube, que é a Guarda Popular. São 11 jogos sem vencer já do Inter na temporada, desde o Clássico Grenal lá no dia 22 de junho, então já tem mais de um mês, quase um mês e meio, que o Internacional não sabe o que é vencer na temporada 2024. A gente viu os protestos no CT de Alvorada na última semana, cerca de 50 torcedores estiveram por lá, tiveram as pichações no início do dia nos muros, nos arredores do CT de Alvorada. No final de semana, de novo, o CT de Alvorada amanheceu com os muros pichados, e a informação que a gente tem é que 2 jogadores fizeram esse movimento. Além do Rafael Borré, Sérgio Rocher, goleiro uruguaio do Inter. A gente sabe que tem até um movimento da torcida pedindo para que ele seja o novo capitão do Internacional, tem a abraçadeira nos seus braços, mas ainda assim, a gente sabe que não é a ideia da direção esse contato tão forte entre jogadores e torcidas organizadas. Então, assim, o que se tem do bastidor? Eu vi até que o Lucas Colar trouxe uma informação bem importante sobre isso. A direção vê como quase impossível a possibilidade de uma conversa e uma liberação, e aí a gente fala principalmente uma liberação do presidente Alessandro Barcelos, para que tenha essa reunião entre o Rafael Borré, o Rocher, o outro jogador do elenco, com essas torcidas organizadas, apesar de ser uma vontade desses atletas. Bom, o que foi importante nessa segunda-feira também, tá? E acabou pegando todo mundo de surpresa, porque partiu dele o pedido. A saída de Felipe Becker, do cargo de vice-presidente de futebol do Colorado, tá? José Olavo Bisol, que inclusive deixou o Inter
para ser vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, está de volta. Ele foi diretor de futebol do Inter na temporada passada, em 2023, está retornando ao departamento de futebol, agora num novo cargo, como vice de futebol, que é um cargo muito mais político no Inter. A gente sabe disso. Quem, de fato, tem uma autonomia maior é o presidente Barcelos e o Magrão como gerente executivo, gerente, diretor de futebol, mas o José Olavo Bisol está de volta ao Inter, agora nesse cargo de vice de futebol, e o Felipe Becker alegou questões pessoais para estar deixando a pasta. Bom, avançando para mercado de transferências, tá? Primeiro, duas informações importantes. O Inter está contratando Agustín Rogel, zagueiro uruguaio, 26 anos. Eu trouxe mais detalhes sobre essa contratação, o empréstimo com opção de compra, a chegada dele do Brasil, que vai ser no meio de semana. Eu trouxe todo um detalhamento geral sobre a chegada desse jogador no último vídeo. Então, depois que terminar esse conteúdo, assistam o último vídeo aqui do canal que eu trouxe mais detalhes sobre essa contratação. Outra novidade do dia, até que enfim, Charles Arangues, oficializado pela Laú, é reforço da equipe chilena, deixa o Internacional, que não vai receber nenhum tipo de dinheiro, nada, nenhuma bonificação para ter liberado o Arangues, nada disso. O que o Inter vai ter é um alívio de R$800 mil na sua folha salarial, entre um salário que era 600, 650, mais o que o Inter pagava de luvas desde a sua chegada, que eram diluídas no tempo de contrato. Agora o Arangues é reforço da Laú. Vamos ver se agora magicamente ele se recupera daquele edema ósseo nos tornozelos, porque a imprensa chilena está dizendo que ele vai jogar no final de semana em rodada do Campeonato Chileno. Bom, sobre outras chegadas, tá? Duas informações, aliás, três informações bem importantes. A primeira delas, Fabrício Bustos. Ele tem um avanço com o River Plate. A questão é o avanço entre River e Internacional. Agora, entre Bustos e River, tá tudo muito bem encaminhado, tá? Eu até conversei hoje com uma pessoa do Internacional que me disse o seguinte, ó, Lucas, se pagar o que a gente quer, tudo certo. Aí não tem o que fazer. Por mais que seja um jogador que a gente tente manter no nosso elenco. Inclusive, ele tem um contrato até fevereiro de 25, tá? Tem aí 7 meses de contrato ainda, 7, 8 meses de contrato com o Inter, com uma possibilidade de renovação automática, mas a gente sabe que uma coisa não impede a outra. Ele pode renovar automaticamente até fevereiro de 26, que é dentro dessa renovação automática, e ser vendido. O Vitão tá à prova disso. O Vitão acabou de ser adquirido em definitivo e tá para ser vendido para o Real Betis da Espanha. Então a situação do Bustos é essa, tá? O jogador quer ir para o River Plate, quer ir para o River. O Inter tá tentando segurar, além dessa renovação automática, até fevereiro de 26 e dar mais um ano de renovação até fevereiro de 2027. É o que o Inter tá buscando, mas sabe da vontade do jogador. O River Plate é o clube do coração do Bustos, é o clube do coração da família do Bustos. Inclusive o irmão dele publicou nas suas redes sociais, parecia bem animado com o retorno do Marcelo Gallardo ao comando do River. E lá na Argentina se fala que o River estaria querendo oferecer 2,5 milhões de dólares, 14 milhões e meio, 14 milhões e 300 de reais. O que eu ouvi no bastidor do Inter é que o Inter gostaria de mais do que isso, tá? Eu ouvi um valor ali na casa dos 4 milhões, 1,5 milhão de dólares a mais do que esse valor. Vamos ver como é que vai ser esse negócio, mas sim tem boas chances do Bustos deixar o Inter ainda nessa janela. Sobre duas chegadas, tá? A primeira delas, Bruno Tabata, nome que a gente trouxe em primeira mão aqui no canal no último final de semana. A vontade do jogador é vestir a camiseta do Internacional, tá? As conversas evoluíram bem com o jogador, mas o ponto é destravar com o Palmeiras, tá? Só que o detalhe, o Inter fez uma oferta de empréstimo com opção de compra. O Inter tem uma dificuldade clara financeira para trazer esse jogador. Agora, o Palmeiras quer vender o Bruno Tabata. Inclusive, a informação é de que 2 clubes fizeram ofertas oficiais pelo Tabata, Fortaleza e Atlético Paranaense, e propostas de compra, tá? O Palmeiras, pelo que se fala lá em São Paulo, quer 3 milhões de euros. A opção de compra do clube do Qatar, o Qatar SC, que ele estava emprestado na última temporada, era de 5 milhões. E eles não tinham como pagar, o jogador também não queria ficar lá, queria voltar para ver a sua família no Brasil. Então, assim, o Inter tá mais distante do que Fortaleza e Atlético, apesar do desejo do atleta, porque o Inter quer um empréstimo e esses clubes querem comprar o jogador. E pra gente fechar o vídeo, uma informação do meu parceiro Lucas Colar, lá do Voz do Gigante, tá? Lucas Robertoni,
meia de 27 anos, que tá no Almeria da Espanha, que caiu para a segunda divisão espanhola, jogador argentino, joga como 8, cai pela beirada, é mais ou menos o que fazia o Maurício também, sem ser a parte do 8, né? O Maurício era mais o meia que caía pela beirada. O Lucas Robertoni, até conversei com alguns colegas argentinos, ele é o cara 8, meia e que também cai pela beirada direita. Ele tem ali uma posição a mais que o Maurício, que é o camisa 8 também. Tá? Ele estava muito bem, é uma das lideranças lá no Almeria, apesar do rebaixamento. Na última temporada, 34 jogos entre La Liga e Copa do Rei, deu 5 assistências, tem um destaque individual, mas não adiantou porque o Almeria caiu para a segunda divisão e o Inter tenta trazer esse jogador justamente por isso. O Almeria vai ter que cortar gastos, vai ter que remodelar o grupo para jogar uma segunda divisão espanhola e o Inter está tentando um empréstimo desse jogador, que inclusive foi oferecido para o São Paulo também recentemente, só que o São Paulo tem muitos jogadores estrangeiros e acabou não avançando pelo Lucas Robertoni, que é um nome que sim, anima nos bastidores e é um nome que também anima porque, pelo que se fala dentro do mercado, é um jogador difícil de conseguir tirar, e aí seria um feito muito importante do Inter, e é um jogador também de qualidade para vir e brigar por titularidade, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima!